Paz, muita paz para todos. No livro Agenda Cristã, de André Luiz, a mensagem se chama Previna-se. Equilibre sua justiça, subtraindo-lhe as inclinações para a vingança. Muito de discernimento, muito equilíbrio. No Livro dos Espíritos, pergunta 981, com relação ao estado futuro do espírito, a diferença entre um que teme a morte e outro que a encara com indiferença e até mesmo com alegria, a diferença pode ser muito grande. Entretanto, apaga-se com frequência em face das causas determinantes desse temor ou desse desejo. Quer a tema, quer a deseje, o homem pode ser propelido por sentimentos muito diversos, e são esses sentimentos que influem no estado do espírito. É evidente, por exemplo, que naquele que deseja a morte, unicamente por ver nela o termo de suas tribulações, há uma espécie de queixa contra a providência e contra as provas que lhe cumpre suportar. Então depende muito do que significa esse temor ou esse desejo, claro. No livro A Gênese, nós entramos no item Ressurreições, ainda no capítulo dos Milagres do Evangelho. Então aqui ele vai citar dois casos, um está no Evangelho de Marcos, outro no de Lucas. O de Marcos é o caso da filha de Jairo. Está em Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 43. Tendo Jesus passado novamente de barca para outra margem, logo que desembarcou, grande multidão se apinhou ao seu redor. Então, um chefe de sinagoga chamado Jairo veio ao seu encontro e, ao se aproximar dele, se lançou aos seus pés a suplicar com grande instância, dizendo: tenho uma filha que está no momento extremo. Venha impor suas mãos para curá-la e lhe salvar a vida. Jesus foi com ele, acompanhado de grande multidão que o comprimia. Quando Jairo ainda falava, vieram pessoas que lhe eram subordinadas e disseram: sua filha está morta, porque há de dar ao mestre o incômodo de ir mais longe. Jesus, porém, ouvindo isso, disse ao chefe da sinagoga: não se aflija, creia apenas. E a ninguém permitiu que o acompanhasse, senão a Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Chegando à casa do chefe da sinagoga, ele viu uma aglomeração confusa de pessoas que choravam e soltavam grandes gritos. Entrando, ele lhes disse: por que fazem tanto alarido e por que choram? Esta menina não está morta, está apenas adormecida. Zombaram dele. Tendo feito que toda a gente saísse, chamou o pai e a mãe da menina e os que tinham vindo em sua companhia, e entrou no lugar onde a menina se achava deitada. Tomou-lhe a mão e disse: Talita cumi, isto é, minha filha, levanta-te, eu te ordeno. No mesmo instante, a menina se levantou e se pôs a andar, pois contava 12 anos, e todos ficaram maravilhados e espantados. O segundo caso é do filho da viúva de Naim. Está em Lucas, capítulo 7, versículo 11 a 17. No dia seguinte, Jesus se dirigiu para uma cidade chamada Naim. Acompanhavam-no seus discípulos e grande multidão. Quando estava perto da porta da cidade,
aconteceu que levavam a sepultar um morto, que era filho único de sua mãe, e essa mulher era viúva. Estava com ela grande número de pessoas da cidade. Tendo-a visto, o Senhor se tomou de compaixão para com ela e lhe disse: não chore. Depois, aproximando-se, tocou o esquife, e os que o conduziam pararam. Então ele disse: mancebo, levanta-te, eu te ordeno. Imediatamente, o moço se sentou e começou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos os que estavam presentes ficaram tomados de espanto e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo. O rumor desse milagre que ele fizera se espalhou por toda a Judéia e por todas as regiões circunvizinhas. Vamos ao comentário, então. Contrária seria às leis da natureza e, portanto, milagroso o fato de voltar à vida corpórea um indivíduo que se achasse realmente morto. Ora, não há mister se recorra a essa ordem de fatos para ter-se a explicação das ressurreições que Jesus operou. Se mesmo na atualidade as aparências enganam por vezes os profissionais, quão mais frequentes não haviam de ser os acidentes daquela natureza num país onde nenhuma precaução se tomava contra eles e onde o sepultamento era imediato. É, pois, de todo ponto provável que nos dois casos acima apenas síncope ou letargia houvesse. O próprio Jesus declara positivamente com relação à filha de Jairo: esta menina, ele disse, não está morta, está apenas adormecida. Dado o poder fluídico que ele possuía, nada de espantoso há em que esse fluido vivificante, acionado por uma vontade forte, tenha reanimado os sentidos em torpor, que tenha mesmo feito voltar ao corpo o espírito prestes a abandoná-lo, uma vez que o laço perispirítico ainda não se rompera definitivamente. Para os homens daquela época, que consideravam morto o indivíduo desde que deixara de respirar, havia ressurreição em tais casos, mas o que na realidade havia era cura, e não ressurreição na acepção legítima do termo. A ressurreição de Lázaro, digam o que disserem, de nenhum modo infirma esse princípio. Ele estava, dizem, havia 4 dias no sepulcro. Sabe-se, porém, que há letargias que duram 8 dias e até mais. Acrescentam que já cheirava mal, o que é sinal de decomposição. Essa alegação também nada prova, dado que em certos indivíduos há decomposição parcial do corpo mesmo antes da morte, havendo em tal caso cheiro de podridão. A morte só se verifica quando são atacados os órgãos essenciais à vida. E quem podia saber que Lázaro já cheirava mal? Foi sua irmã Maria quem o disse. Mas como sabia ela? Por haver já 4 dias que Lázaro fora enterrado, ela o supunha. Nenhuma certeza, entretanto, podia ter. Aqui tem uma notinha de Kardec sobre esse costume de enterrar os mortos imediatamente. Ananias, tendo ouvido aquelas palavras, caiu e rendeu o espírito, e todos os que ouviram falar disso foram presas de grande temor. Logo, alguns rapazes lhe vieram buscar o corpo e, tendo-o levado, o enterraram. Passadas umas 3 horas, sua mulher Safira, que nada sabia do que se dera, entrou, e Pedro lhe disse. E aí vai. No mesmo instante, ela lhe caiu aos pés e rendeu o espírito. Aqueles rapazes, voltando, a encontraram morta e, levando-a, enterraram-a junto do marido. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 5 e seguinte. E uma segunda nota de Kardec, já agora
sobre o caso de Lázaro. O fato seguinte prova que a decomposição precede algumas vezes a morte. No convento do Bom Pastor, fundado em Toulon pelo padre Marin, capelão dos cárceres e destinado às decaídas que se arrependem, encontrava-se uma rapariga que suportara os mais terríveis sofrimentos com a calma e a impassibilidade de uma vítima expiatória. Em meio de suas dores, parecia sorrir para uma visão celestial. Como Santa Teresa pedia lhe fosse dado sofrer mais, embora suas carnes já se achassem em frangalhos, com a gangrena a lhe devastar todos os membros, por sábia previdência os médicos tinham recomendado que fizessem a inumação do corpo logo após o trespasse. Coisa singular. Mal a doente exalou o último suspiro, cessou todo o trabalho de decomposição. Desapareceram as exalações cadaverosas, de sorte que durante 36 horas pôde o corpo ficar exposto às preces e à veneração da comunidade. São casos bastante interessantes, né? Mas ele quer dizer aqui que nem essa ressurreição não é exatamente a volta do espírito ao corpo morto, ou a revivescência do corpo já morto em decomposição. É quase que a experiência de quase morte, né, em que o corpo chega a expirar, a perder todos os sinais vitais, inclusive hoje em dia só se considera morto quando não tem sinal cerebral, né? E mesmo assim, ainda assim, existem pessoas que voltam à vida, que têm a morte física declarada e voltam à vida. Então é possível, mas o corpo não morreu realmente totalmente. Coisas ainda de se especificar mais com o tempo. Vamos encerrar com as nossas poesias. Hoje eu vou ler uma só. É de Oscar Batista, está no livro Orvalhos de Luz, e são várias trovinhas com o nome Temas da Morte. A morte real começa em verdade a fundo, no esquecimento daqueles que mais amamos no mundo.